João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vo-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. João, capítulo 14. Agora o Senhor começa a instruir os seus discípulos, tendo em vista a sua partida. Jesus ia onde eles não podiam ir, e aos olhos do mundo ficariam sós na terra. É no sentimento desta condição, aparentemente desoladora, que o Senhor se lhes dirige, mostrando-lhes que também ele próprio era um objeto para a fé, do mesmo modo que Deus o era. Fazendo isto, expõe aos discípulos toda a verdade a respeito da sua condição. Não fala aqui da sua obra, mas da posição deles em virtude dessa mesma obra. Posição de que a sua pessoa deveria ter sido, para eles, a chave, mas se-lo-ia agora. O Espírito Santo, o Consolador que viria, seria o poder que lhes permitia gozar em toda a sua extensão e compreender plenamente o glorioso meio da sua participação nesse mesmo poder, o que teria lugar quando ele viesse. A pergunta de Pedro, no fim do capítulo 13, Senhor, para onde vais? Jesus responde-lhe, para onde eu vou? Não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Não sendo senão por um desejo da carne que o seu discípulo queria segui-lo, o Senhor responde-lhe que a força da carne não podia penetrar lá, aonde ele ia. Com efeito, Pedro pretendia seguir Jesus na morte. Pobre Pedro! Mas quando Jesus escreveu a sentença de morte para nós sobre a carne e mostrou a impotência dessa mesma carne, pôde então revelar o que ele era para a fé, muito para além da carne e da sua força, revelando-nos também o que nos pertence pela morte. Ilumina o passado e faz-nos compreender quem ele era, mesmo quando estava neste mundo, e ainda antes que o mundo existisse. O Senhor ia voltar ao lugar de onde tinha vindo, mas, na sua graça, começa as instruções maravilhosas, que dá aos seus discípulos no ponto em que eles se encontram, e responde às necessidades dos seus corações, explicando-lhes como, após a sua partida, eles estariam, em certo sentido, melhor do que seguindo-o pessoalmente neste mundo, quando ele próprio aqui se encontrava. Embora ausente, os discípulos estariam lá com ele, onde ele se encontrasse. Os discípulos não viam a Deus corporalmente, presente ali com eles. Para gozarem da sua presença, era-lhes necessária a fé.
Tinham de crer nele. E o mesmo seria agora com respeito a Jesus. Deviam crer nele. Ele não os abandonava para se ir embora e gozar sozinho da glória e do descanso celeste, como se lá em cima, na casa do Pai, não houvesse lugar senão para ele. Havia lá moradas para todos. Ir para lá, note-se, era o seu pensamento constante, porque ele não estava aqui como Messias. São as suas afinidades com as verdades divinas e imutáveis, com os pensamentos eternos de Deus que encontramos aqui. Jesus tinha sempre em vista a sua partida. Aliás, se não houvesse lá lugar para eles, ele lhe teria dito. O lugar deles estava garantido lá com ele, e ele ia para lhes preparar lugar. Sem ter apresentado aqui a redenção, se Jesus se não apresentasse a Deus como novo homem, segundo o poder dessa redenção, não podia haver lugar preparado no céu para eles. Jesus entra lá no poder dessa vida que ali conduzirá os seus discípulos. Mas nem eles iriam sozinhos lá para cima, para irem ter com ele, nem ele voltaria para estar com eles aqui. Tratava-se do céu, e não da terra. O Senhor não enviaria outros seres para virem buscá-los, mas para aqueles a quem ele amava eternamente, o Senhor viria pessoalmente para os tomar para junto de si, a fim de que lá onde ele estiver, estejam eles também. Ele virá do trono de seu Pai. Ali, sem dúvida, eles não poderão sentar-se, mas o Senhor os receberá para si, para que, onde ele estiver, eles estejam também em glória diante do Pai. Os discípulos estarão com o Senhor lá, onde ele próprio estiver, posição muito mais excelente do que seria se Jesus tivesse ficado com eles neste mundo, ainda que ele tivesse sido o Messias glorioso sobre a terra. Tendo dito aos seus discípulos que ia para seu Pai, falando segundo o efeito da sua morte para eles, Jesus declara-lhes que eles sabiam para onde ele ia e que sabiam o caminho. Porque ele ia para junto do Pai, e eles tinham visto o Pai, vendo-o a ele. Ora, tendo visto o Pai nele, eles sabiam o caminho para o Pai, porque vindo a Jesus, eles chegavam junto do Pai, que estava nele, como ele estava no Pai. Portanto, ele próprio era o caminho. Por esta razão que o Senhor censura a Filipe o ato de ele o não ter conhecido. Havia tanto tempo que Jesus estava com eles, revelando-lhes o Pai na sua pessoa, que eles deviam tê-lo conhecido. Deviam ter visto que ele estava no Pai e que o Pai estava nele, e portanto saberem para onde ele ia, porque ia para o Pai. Ele tinha-lhes declarado o nome do Pai. E se não tinham podido ver o Pai nele, nem estar convencidos da glória da pessoa do Salvador pelas suas palavras, deveriam ao menos tê-lo reconhecido pelas suas obras, porque era o Pai que habitava nele quem fazia essas obras. Tudo isto lhe dizia respeito, enquanto estava ainda presente no mundo. Mas uma outra bem mais impressionante prova da glória da sua pessoa se relacionava com a sua partida. É que, após essa partida, os seus discípulos fariam maiores obras do que ele próprio tinha feito, em testemunho da sua maior proximidade com o Pai. A sua glória exigia que assim acontecesse. Não haveria mesmo limites aos frutos que daí resultariam para os discípulos, porque ele os punha em conexão imediata com o Pai, pelo poder da sua obra e do seu nome. E tudo o que eles pedissem ao Pai em seu nome, o próprio Senhor o faria para eles.
seriam favoravelmente acolhidos pelo Pai, mostrando desse modo em que relação imediata com o Pai ele os tinha colocado. E ele próprio, Cristo, faria tudo o que eles lhe pedissem, porque o poder do Filho era ilimitado e ele faria tudo o que fosse da vontade do Pai. Mas este tema levava a um outro campo. Se os discípulos o amavam, deviam demonstrá-lo não por lamentos, mas guardando seus preceitos. Deviam andar em obediência, versos 15 e seguintes, até que chegue a sua hora, o lugar do discípulo é na obediência. O amor deseja estar com o Senhor, mas manifesta-se obedecendo aos seus mandamentos, porque Cristo tem também o direito de governar. Aliás, Cristo procuraria o bem deles no alto, e uma outra bênção lhes seria concedida, a saber, o Espírito Santo, que não os deixaria como Cristo tinha de fazer. O mundo não queria recebê-lo. Cristo, o Filho de Deus, tinha sido apresentado aos olhos do mundo e deveria ter sido bem recebido por ele, mas não foi. Agora o Espírito Santo agiria, mantendo-se invisível. Pela rejeição de Jesus, era o fim do mundo nas suas relações naturais e de criação com Deus. Mas o Espírito Santo seria conhecido dos discípulos, porque não ficaria só com eles, não os deixaria, como Cristo ia fazer, mas também estaria neles mesmos, e não apenas com eles, como Jesus estava. Todavia, o Espírito Santo não seria visto nem conhecido do mundo. Até o presente, Jesus, no seu discurso, tinha levado os discípulos a segui-lo, em espírito, no alto, fazendo-lhes conhecer na sua pessoa, em quem o Pai era revelado, aonde ele ia, porque ele ia para o Pai e, por conseguinte, tal era o caminho. Ele mesmo era o caminho, como vimos já. Ele era a verdade na revelação, a revelação feita de Deus e da revelação da alma com ele, e mesmo do verdadeiro caráter e do verdadeiro estado de todas as coisas, fazendo brilhar a perfeita luz de Deus na sua própria pessoa, que o revelava. Ele era a vida, na qual se pode assim conhecer Deus e a verdade. Ele era o caminho. Ia-se a Deus por ele. Nele se encontrava revelado o Pai. Nele se encontrava o que nos tornava capazes de gozarmos da presença do Pai e o que, recebendo-o, levava o crente, de fato, ao Pai. Mas agora não é o objeto revelado à fé dos discípulos que Jesus apresenta. Aquilo de que ele lhes fala não é o Pai nele e ele no Pai, o que, aliás, eles deveriam ter reconhecido quando Jesus estava neste mundo. Não leva os pensamentos dos seus discípulos ao Pai por ele e nele, nem a ele ao céu no Pai. Apresenta-lhes, sim, o que lhes será dado aqui, o rio de bênção que emanava para eles neste mundo, em virtude do que Jesus era, para eles nos céus. Uma vez o Espírito Santo apresentado como enviado, Jesus diz aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Verso 18. A sua presença em espírito neste mundo é a consolação dos seus. Vós me vereis, diz-lhes ele, e isso é bem mais verdade do que vê-lo com os olhos da carne. Sim, mais verdade. É conhecê-lo de uma maneira bem mais real do que mesmo quando eles tinham crido por graça nele como sendo o Cristo, o Filho de Deus,
E, além do mais, essa visão espiritual de Jesus que o coração tem, pela presença do Espírito Santo, liga-se à vida. Porque eu vivo, vós também vivereis, diz o Senhor. Nós vemos a Jesus em espírito porque temos a vida espiritual. Esta vida está nele, e ele é esta vida, porque esta vida está no Filho. E está tão segura como a duração da vida do próprio Senhor Jesus, da qual ela deriva. Porque ele vive, nós também viveremos. A nossa vida é, em cada ato, a manifestação de Ele próprio, que é a nossa vida, assim como o apóstolo Paulo o exprime. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, 2 Coríntios 4:10. Mas ai, a carne tenta resistir à vida divina que está em nós. No entanto, a nossa vida está em Cristo, e contra ele não há força diabólica que prevaleça. Mas não é tudo. Habitando em nós o Espírito Santo, ter-nos conhecimento da nossa união com Cristo, naquele dia conhecereis que eu estou em vós, e vós em mim, e eu em vós. Aqui, Jesus não diz o Pai em mim, o que aliás é sempre verdade, e eu nele. Passagens estas de que as primeiras palavras, omitidas aqui, exprimem toda a verdade a respeito da sua manifestação do Pai neste mundo. Mais uma vez o Senhor faz sobressair aqui a verdade, que ele era, real e divinamente, um com o Pai, um com ele. Eu estou em meu Pai. É desta última parte da verdade referida que o Salvador fala aqui. Parte que, aliás, bem compreendida, implicava também a outra, que o Pai estava nele. Tentando explicar e compreender melhor esta passagem, diremos que Jesus era Deus manifestado em carne. Jesus estava no Pai. E é esta parte da verdade que é repetida aqui, acrescentando em virtude da presença do Espírito Santo que os discípulos, conhecendo muito bem a divina pessoa de Jesus, saberiam também que elas próprias estavam nele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. Cristo não disse que os discípulos deveriam saber isso enquanto ele estava com eles na terra. O que eles deveriam conhecer era que o Pai estava nele e ele no Pai. Porém, naquela união ele estava só. Os discípulos não tinham ali nenhuma parte, mas, tendo recebido o Espírito Santo, conheceriam a sua própria união com Cristo, união de que o Espírito Santo é a força e o laço. A vida de Cristo emanando dele, Cristo em nós, esse mesmo Cristo no Pai, nós nele, e ele também em nós, segundo o poder da presença do Espírito Santo. Tudo isto é o objeto da fé comum e verdadeira de todos. Mas há cuidados e um governo contínuos que se exercem da parte de Deus a nosso respeito, e Jesus manifesta-se a nós de uma maneira que está em relação com o nosso procedimento. Aquele que está atento à vontade do Senhor, possuirá e observará essa vontade. Um filho prudente não somente obedece quando conhece a vontade de seu pai, mas adquire também esse conhecimento, porque está atento a essa vontade. É o espírito de obediência em amor. Se nós agirmos nesse espírito a respeito de Jesus, o Pai, que tem em consideração tudo o que diz respeito ao seu Filho, nos amará. Jesus também nos amará e se manifestará a nós. É o que Judas, não o Iscariotes, não compreendia, porque não via outra coisa além de uma manifestação corporal de Jesus,
tal que o mundo podia também percebê-la. Jesus acrescenta, pois, que o discípulo verdadeiramente obediente, e aqui ele fala de uma maneira espiritual e mais geral da sua palavra, e não precisamente dos seus mandamentos, será amado do Pai, e o Pai e Jesus virão para ele e farão nele morada. Assim, se a obediência permanecer em nós, a par da certeza de que iremos morar com Jesus, em presença do Pai, o Pai e Jesus habitarão em nós. O Pai e o Filho manifestar-se-ão em nós. O Espírito Santo habitará em nós, do mesmo modo como o Pai e o Espírito Santo estavam presentes quando o Filho estava neste mundo como homem. De maneira diferente, é óbvio, porque o Pai e o Filho são um. O Espírito Santo estava nesse um. E nós vivemos por Jesus porque o Espírito Santo vive em nós. Ora, estas gloriosas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não se separam. Portanto, se o Espírito Santo vive em nós, o Pai e o Filho farão em nós morada. Enquanto Jesus andou no mundo, o Pai fazia as obras em Jesus, e Jesus expulsava os demônios pelo Espírito Santo. Entretanto, o Filho trabalhava. Vejamos, o Espírito Santo está em nós. O Pai e o Filho vêm e fazem a sua morada em nós. Somente devemos observar que é aqui questão de um governo. Nós somos, segundo a nova vida, santificados pela obediência. Não se trata aqui do amor de Deus em graça soberana para com o pecador, mas sim dos caminhos do Pai com os seus filhos. Assim, é no caminho da obediência que se encontram as manifestações do amor do Pai e do amor de Cristo. Nós amamos os nossos filhos maus, mas não os acarinhamos. Do mesmo modo, se contristamos o Espírito Santo, ele não será em nós o poder da manifestação do Pai e do Filho em comunhão com as nossas almas, agindo antes com convicção sobre as nossas consciências, embora atue sob o princípio da graça. É certo que Deus pode restaurar-nos pelo seu amor e dar-nos disso conhecimento quando nos extraviamos, mas gozaremos da comunhão com Ele andando em obediência. Em resumo, devemos obedecer a Deus, devemos obedecer a Jesus, mas obedecendo-lhe, obedece-se à sua palavra, tal como ele era neste mundo. As suas palavras eram as palavras do Pai. O Espírito Santo devia lembrar-nos o que Jesus era, assim como dar testemunho à sua glória nos altos céus. Trata-se aqui da manifestação da vida perfeita do homem, de Deus no homem, do Pai no Filho, da manifestação do Pai pelo Filho que está no seio do Pai. Tais eram as palavras do Filho neste mundo. E quando se fala dos seus mandamentos, não é necessário entender por isso somente a manifestação da sua glória pelo Espírito Santo, quando Jesus está no céu e o que dali emana, mas tomem os seus mandamentos quando ele falou neste mundo, dizendo as palavras de Deus. Porque ele não tinha o Espírito Santo por medida, para que as suas palavras fossem mescladas e imperfeitas, ou pelo menos não divinas. Na verdade, Jesus era homem e sempre homem, mas era ao mesmo tempo Deus manifestado em carne. O mandamento antigo, dado desde o princípio, é novo no que respeita a esta mesma vida, que se exprime a nós mandamentos de Cristo.
se realiza e age em nós, de modo que o que é expresso nesses mandamentos é verdadeiro nele e em nós. Comparar 1 João 2. Os seus mandamentos são os mandamentos de Cristo, portanto, são os mandamentos de Deus. São as palavras do Pai, conforme a vida que foi manifestada neste mundo, na pessoa de Jesus. Exprimem nele, formam e dirigem em nós esta vida eterna, que está junto do Pai e que nos foi manifestada no homem, naquele que os apóstolos puderam ver, ouvir e tocar. Vida que nós possuímos nele. No entanto, o Espírito Santo também nos foi dado para nos guiar em toda a verdade, como lemos nesse mesmo capítulo da Epístola de João. Vós tendes a unção que vem do Santo e conheceis todas as coisas. Que a vida seja dirigida por mandamentos não é a mesma coisa que conhecer todas as coisas. No entanto, estes dois pontos interligam-se, porque andando segundo este princípio, não entristecemos o Espírito Santo e andamos na luz. Dirigir a vida, onde ela existe, não é a mesma coisa que dar uma lei que é imposta, justamente, sem dúvida, ao homem na carne, prometendo-lhe a vida se ele observar os mandamentos que essa lei encerra. Eis a diferença entre os mandamentos de Cristo e a lei, diferença que subsiste não na autoridade que eles possuem. A autoridade divina é sempre a mesma em si própria, mas nisto, a lei oferece a vida e dirige-se ao homem responsável na carne, oferecendo-lhe a vida como resultado do seu cumprimento. Ao passo que os mandamentos de Jesus exprimem e dirigem a vida daquele que vive já pelo Espírito, é em relação com a sua união com Cristo, e Cristo nele. O Espírito Santo, que aliás ensina todas as coisas, lembra também os mandamentos de Jesus, ou seja, todas as coisas que ele lhes tinha dito. E pela sua graça, o mesmo acontece individualmente com os cristãos quanto aos pormenores da sua vida. Finalmente, o Senhor, ainda neste mundo, deixa a paz aos seus discípulos e dá-lhes a sua própria paz. Verso 27. É ao ir-se embora, e em relação com a plena revelação de Deus, ligada à sua morte, que ele o pode dizer aos seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. Apesar da oposição do mundo, ele possuía essa maravilhosa paz. Tinha passado pela morte, bebendo o cálice até a última gota, tirado o pecado para os seus discípulos, destruído o poder do inimigo na morte e feito a propiciação, glorificando plenamente a Deus. A paz estava feita, e feita para eles, permite Deus, e tudo o que eles eram, fora trazido para a luz, como ele estava na luz. De sorte que esta paz era perfeita na luz, e era perfeita no mundo, porque punha os discípulos de tal modo em relação com Deus, que o mundo não poderia atingir, e nem sequer tocar a sua fonte de alegria. Por outro lado, Jesus tinha de tal modo cumprido isto para os seus discípulos, e comunicou-lhes de tal maneira que de fato lhes dava a paz, aquela paz em que ele próprio estava diante do Pai e na qual, por conseguinte, ele andava neste mundo. O mundo pode dar uma pequena parte dos seus bens, embora não abandonando nunca o seu conjunto. Cristo introduz no gozo pleno daquilo que lhe é próprio, da sua própria posição perante o Pai. O mundo não dá nada assim, e nem poderia fazê-lo. Como deve ser perfeita esta paz que ele goza com o Pai,
esta paz que Ele nos dá, a sua própria paz. Resta ainda um precioso pensamento de graça inefável em Jesus. Ele conta de tal modo com a nossa afeição e como algo que lhe é pessoal, que diz aos seus discípulos: se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai. Verso 28. Ele dá-nos ensejo de nos interessarmos pela sua própria glória, pela sua felicidade, e de ali encontrarmos também a nossa. Bom e precioso Salvador! Certamente nos alegramos do que tu, que tudo sofreste por nós, tenhas agora tudo cumprido e descanses junto do Pai, apesar do teu ativo amor por nós. Oh, que nós saibamos conhecer-te e amar-te sempre mais e mais. Mas agora podemos dizer-te de todo o coração: ora vem, Senhor Jesus. Deixa ainda uma vez esse trono do teu descanso e da tua glória pessoal e vem buscar-nos para ti, a fim de que tudo seja cumprido também para nós e que nós estejamos contigo no resplendor da face de teu Pai na sua casa. A tua graça é infinita, mas a tua presença e a alegria do Pai serão o descanso dos nossos corações e a nossa eterna alegria. O Senhor termina aqui esta parte do seu discurso. Tinha mostrado aos seus, no seu conjunto, tudo o que resultaria da sua partida e da sua morte. Note-se que se trata da glória da sua pessoa, porque mesmo quanto à sua morte, é dito: agora é glorificado o Filho do Homem, capítulo 13, 51. Entretanto, o Senhor tinha prevenido os discípulos do que ia suceder, a fim de que a sua morte fortificasse e não enfraquecesse a fé deles, porque já não falaria muito com eles, isto é, durante muito mais tempo. O mundo estava sob o poder do inimigo, e eis que este aí vinha. Não que ele tivesse algo a ver com Jesus, mas vinha. No verso 30 o Senhor diz: ele nada tem em mim. Jesus não estava submetido ao império da morte, que Satanás possuía sobre o homem em virtude do juízo que Deus tinha pronunciado. A sua morte não era o efeito do poder de Satanás sobre ele, mas nessa sua morte, o Senhor mostrava ao mundo que amava o Pai e que lhe obedecia, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Era a perfeição absoluta no homem. Se Satanás era o príncipe deste mundo, Jesus não procurava guardar a sua glória messiânica aqui na terra, mostrando antes ao mundo, na sua morte, a cujo poder Satanás queria sujeitá-lo, mas ao qual, de fato, ele se oferecia voluntariamente, cumprindo assim a vontade do Pai, a plenitude da graça e a perfeição na sua pessoa, a fim de que o mundo saísse de si próprio, se posso usar tal expressão, ou, pelo menos, aqueles que ali tinham ouvidos para ouvir. Depois o Senhor cessa de falar com os seus discípulos e retira-se. Já não fica sentado com os seus como sendo deste mundo. Levanta-se, pois, e deixa-o. O que dissemos acerca dos mandamentos do Senhor, dados durante a sua permanência neste mundo, assunto a ser tratado nos capítulos seguintes, com interessante desenvolvimento, ajuda muito a fazer compreender todo aquele discurso do Senhor. Até o fim do capítulo 16, o tema divide-se em duas partes principais: a ação do Espírito Santo, quando o Salvador estivesse longe, e a relação dos seus discípulos com ele durante a sua permanência na terra. Assim, por um lado,
Temos aqui o que resultava da exaltação do Senhor à direita de Deus, posição que o elevava acima das questões, quer de judeus, quer de gentios. E, por outro lado, o que dependia da presença de Cristo sobre a terra, como concentrando necessariamente em si todas as promessas, assim como as relações dos seus consigo mesmo. Isto considerado do ponto de vista das suas relações com a terra. E eles mesmos aqui colocados, mesmo quando ele próprio dela estivesse ausente. Este assunto está contido no capítulo 15. Havia, por conseguinte, 2 gêneros de testemunhos. O do Espírito Santo propriamente dito, quer dizer, aquilo que o Espírito Santo revelava como testemunha de Jesus, já elevado ao céu, e o dos próprios discípulos, como testemunhas oculares de tudo que eles tinham visto de Jesus sobre a terra. Capítulo 15, de 26 a 27. Não é que os discípulos não tivessem o amparo do Espírito Santo no testemunho que eles pessoalmente tinham de prestar, mas este não era um novo testemunho à glória celeste, prestado pelo Espírito Santo vindo do alto. Quanto ao próprio testemunho dos discípulos, o Espírito Santo lembrar-lhes-ia o que Jesus tinha dito, o que ele tinha dito neste mundo. No verso 26, a obra do Espírito Santo é assim descrita: Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Comparar com o verso 25. Estas 2 partes da obra do Espírito Santo são aqui apresentadas. Jesus tinha dito muitas coisas aos seus discípulos, mas o Espírito Santo lhes ensinaria todas as coisas, e além disso, ele lhes faria lembrar o que Jesus tinha dito. No capítulo 16, versos 12 e 13, Jesus declara-lhes que tinha ainda muitas coisas para lhes dizer, mas eles não podiam suportá-las nessa altura. Mas mais tarde o Espírito de verdade os conduziria em toda a verdade. Ele não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido. Não era como um espírito particular que fala de seu próprio íntimo, um com o Pai e o Filho, e vindo aqui para revelar a glória e os planos de Deus, todas as suas comunicações seriam em conexão com eles, revelando a glória de Jesus elevado ao céu, de Jesus a quem pertencia tudo o que o Pai tinha. Aqui, não é dito para lembrar tudo o que Jesus tinha dito na terra. O objeto da revelação é celeste e concerne ao que está em cima, e com a plena glória de Jesus, entrega-se aos planos futuros de Deus. Falaremos disso um pouco mais à frente, mas adianto já estas poucas palavras para fazer sobressair a distinção que indiquei. Note-se que isto é individual, não é a união dos membros do corpo com Cristo. A palavra união não é o termo exato, porque nós estamos nele. Não é, portanto, a mesma coisa. É mais do que união. É a natureza e a vida, a posição delas. O nosso lugar nessa natureza e nessa vida. Quando Cristo estava na terra e os discípulos não possuíam o Espírito Santo, deveriam compreender que o Senhor estava no Pai e que o Pai estava nele. Quando Cristo foi elevado aos céus e eles receberam o Espírito Santo, conheceram então que eles estavam no Senhor e o Senhor estava neles. Guardar a palavra é algo mais do que guardar os mandamentos. A primeira expressão supõe que se realiza mais completamente o pensamento de Jesus, que realizamos tudo o que ele diz, que é a sua palavra que dirige o nosso coração.
Isto é, felizmente, verdade sob todos os aspectos, exceto escusado seria dizer, quanto à sua natureza divina suprema e à sua unidade com o Pai. Nisto, Jesus fica divinamente só, mas introduz-nos em tudo o que ele possui como homem e como filho na sua natureza humana. Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A sua paz, a sua alegria, as palavras que o Pai lhe deu, tudo ele nos tem dado. A glória que lhe foi dada, ele nos-la deu. Com o amor com que o Pai o amou, ele nos tem amado. Os desígnios de Deus não eram somente para fazerem sobressair a nossa responsabilidade como filhos de Adão, mas de nos colocar perante o mundo na mesma posição em que estava o segundo Adão, o seu próprio filho. E a obra de Cristo cumpriu-se em justiça. O capítulo 14 dá-nos as relações pessoais de filho com o Pai, é a nossa posição nele que daí resulta, conhecida pelo Espírito Santo que nos é dado. No capítulo 15 temos a sua posição e a sua morada na terra, como sendo ele a verdadeira cepa. E em seguida temos a sua posição gloriosa, como sendo exaltado, e enviando o Consolador para nolo revelar. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.